Em ti, porque o Senhor sempre está ao nosso lado. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Pai. Aleluia. Somente confie, igreja. Amém? Confie. Pode se assentar no nome de Jesus. Um bom dia a todos. Paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Enquanto as crianças vão para a salinha, continue em espírito, que o Senhor Jesus vai falar hoje. Aleluia! Nós entramos numa série de mensagens, onde Deus vai capacitar cada um. Essa série de mensagens, Deus vai preparar a cada um aquilo que o Senhor está preparado para cada um de vocês. E cada mensagem é um armamento a mais que o Senhor vai te dar, amém? Glória a Deus, obrigado pela luz, irmãos. E essa série de mensagens foi confiada a mim essa segunda. Quero agradecer ao pastor Carlos por essa confiança. Quero agradecer a vocês por ter preparado um tempinho para ouvir a mensagem do seu coração, amém? Glórias a Deus. E o tema de hoje é mais um para Cristo. Mais um para Cristo. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Lucas, capítulo 15, do versículo do 3 até o 7. Eu quero fazer um pedido. Muitas vezes você pode falar assim, mas essa parábola eu conheço de cor e salteado. Mas eu quero te pedir, não feche seu coração. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. E a cada manhã Ele vai te mostrar uma porçãozinha a mais do mistério que há por detrás da letra. Que a palavra de Deus diz que há espírito e vida por detrás da letra. Vamos ler. E ele... É o 3? Amém. 3. E ele lhe propôs esta parábola dizendo... Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai pôs a perdida até que venha achá-la, e achando-a, põe sobre seus ombros cheios de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os seus amigos, vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Feche seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, do seu Filho amado, te pedimos, revela-nos o Espírito por detrás da letra, que o Senhor possa nos trazer a revelação, aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã. E que o Senhor possa remover tudo aquilo, todo o achismo, todo o nosso achismo que impede de nós absorvermos aquilo que o Senhor tem, uma porção a mais que o Senhor tem para nós nesta manhã. Que o Senhor possa ministrar a cada coração, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando a gente ouve essa palavra, sejamos sinceros. Você tem 100 ovelhas, irmãos. Uma vaza, uma vai. Sejamos sinceros. Você largaria as 99 para buscar aquela uma? Sincero, não responda, amém? Mas seja sincero. A nossa mente humana de hoje vai olhar as 99 e vai falar assim, eu tenho 99, o que eu vou fazer atrás daquela uma? É só esperar mais um pouco, que essas 99 vão se acasalar e elas vão multiplicar. Sim ou não? Mas quando a gente vai para a palavra, o Senhor Jesus, quando Ele afirma essa parábola, Ele diz assim, Ele não fala somente uma palavra, Ele afirma, quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e uma se perde, quem dentre vós não vai atrás dela? Vamos ler o versículo 4? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas,
não deixa no deserto as 99 e não vão após a perdida até que venha achá-la. Ou seja, as pessoas não vão só procurar, elas vão procurar até achar. Jesus afirma, então, naquela época, era natural você largar as 99 e correr atrás daquela uma que se perdeu. E o tempo vai se passando, a nossa mentalidade vai mudando, ao ponto de você não ligar mais para aquela uma perdida. Sejamos sinceros, irmãos. Quem aqui ia atrás daquela uma, você tendo as 99? Enquanto eu li essa ministração, eu fui sendo sincero comigo. Falei, eu acho que eu não largaria. Até esse ponto, até esse momento aqui que eu estava estudando essa palavra, e eu me analisando, falei, se eu tivesse 100 ovelhas, uma vaza, eu acho que eu não iria atrás dessa uma. E conforme eu ia estudando essa palavra, conforme ia ministrando em meu coração, o Senhor Jesus me fez ter compaixão daquela uma que se foi. Foi Jesus ministrando ao meu coração, me ensinando a ter esse foco naquela uma ovelha. E é isso que Jesus vai fazer com cada um de vocês. O Senhor Jesus vai derramar tal temor para aquela uma que se perdeu, que vocês possam largar as 99 e correr atrás daquela uma. Não somente procurar, mas procurar até achar. E ontem o pastor José ministrou muitas vezes essa passagem. Ele ministrou muitas vezes essa parábola. E para você ver o quão rico é a palavra de Deus. Ela nunca se repete, ela sempre se renova. Por mais que seja uma parábola, ela tem vários sentidos, ela tem vários ensinos para cada um de nós. E ontem ele ministrou muito bem sobre essa ovelha perdida. E hoje o Senhor tem uma porção nova sobre essa parábola. E o Senhor, Ele nos ensina o valor de uma alma que está fora do aprisco. Ele coloca esse valor de uma alma, a ponto de deixar as 99 e correr atrás daquela uma. O tempo foi se passando, a gente foi se acomodando, e a gente perdeu esse amor por aquela uma que se foi. E Jesus, Ele nos confiou uma missão, Ele nos confiou um mandamento, que é você ir atrás dessa ovelha perdida. E Jesus, enquanto Ele esteve nesse tempo, nesse mundo, Ele nunca perdeu o foco. Ele nunca perdeu o foco. E é isso que Ele quer fazer com nós, que nós não percamos o foco da alma, daquela alma perdida. A gente precisa levantar os nossos olhos e ver o que o Senhor Jesus tem para nós, o que o Senhor Jesus quer para nós, e não o que nós queremos para nós, o que é melhor para nós, mas que o Senhor tem de melhor para nós, o que o Senhor quer para nós. E teve um dia que o Senhor Jesus estava na Judéia, Ele queria ir para a Galileia. Só que nessa caminhada ele tinha que passar por Samaria. E todos sabem dessa história da mulher samaritana. Só que há algo muito, muito poderoso nessa história. Vamos ler em João 4, do 33 ao 35. Enquanto você procura, eu vou tomar uma água, irmão. Põe no 32, por favor. Que diz assim: porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Isso quer dizer o quê? Enquanto Jesus estava passando por Samaria, ele encontrou essa mulher samaritana. Enquanto ele conversava com essa mulher samaritana, os discípulos foram à cidade comprar comida.
E no que ele volta, os discípulos falam assim, come um pouco. Ele fala, não, eu tenho uma outra comida que vocês não conhecem. E é por isso que eles indagam, será que alguém veio trazer comida para o mestre? Vamos continuar. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede a terra, que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele manda você olhar e fala assim, olha, a minha comida é fazer a vontade do Pai de resgatar essa ovelha, essa samaritana que se perdeu. Levanta os seus olhos, olha como está branco a ceifa. Tem trabalho para vocês, a resgatar essas ovelhas perdidas. Aí você pode estar falando assim, ai, mas Fábio, eu não posso ficar aqui no meu cantinho, no meu quentinho aqui, está tão confortável, eu ficar tão acomodado aqui. Será que há algum pecado nisso? Será que eu posso perder a salvação se eu ficar quietinho aqui no meu cantinho? Não, a salvação você não perde. A salvação é de graça. Só que há um porém. Há um porém que muitas vezes a gente esquece. Jesus está para voltar. E quando Ele voltar, Ele vai estabelecer o seu reino. Ele vai vir com um cedro de ferro, estabelecer o seu reino. E há uma grande diferença entre ser salvo e reinar com Cristo. A salvação é de graça, Samo. Mas para você reinar com Cristo requer esforço. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força, é por esforço. Se você quer reinar com Cristo, é através do seu esforço, é através daquela comida que você tem que comer, que é aquela comida que o Pai te deu. Jesus está para voltar e vai estabelecer o seu reino, e cabe a você querer reinar com Cristo ou não. Todos já são salvos, porque são salvos pela graça. Vamos ler Mateus 25, do 31 ao 40. Você pode pôr na NVI? Gomê, não está no esboço, tá? Mas é improviso aqui. O Espírito Santo quer falar. Mateus 25, do 31 ao 40. Quando o Filho do Homem vier, olha lá Jesus vindo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, Ele se assentará em seu trono na sua glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e Ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará suas ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam com herança o reino que foi preparado a vocês desde a criação do mundo. Em 36 até o 40. Necessitai de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitamos de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? E o rei responderá, digo-vos a verdade, que vocês fizeram alguns desses meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus 11, 12, na NVI. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dela. Este é o reino de Deus que vai estabelecer aqui. Você indo atrás daquela ovelha que se perdeu, você está indo buscando o reino de Deus, a força. Vocês estão conseguindo me entender? É isso que o Senhor Jesus preparou para nós, que nós possamos ir até aquela ovelha perdida. Porque Cristo, Ele não quer somente te salvar, Dani.
Ele quer que você reine com Ele, junto com Ele, estabelecer o reino de justiça nessa terra. O plano de salvação não é somente salvar você e ficar tudo de boa. Vai além de ser salvo. É reinar com Cristo. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Levanta a tua mão. Eu profetizo que todos aqui serão salvos, mas não somente salvos, mas todos aqui reinarão com Cristo. Todos vocês reinarão com Cristo. Todos vocês reinarão com Cristo quando Ele vier estabelecer o seu reino, em nome de Jesus. Eu, quando estudei essa mensagem, isso ardeu dentro de mim. Falei, meu Deus, eu vou reinar com Cristo, mas eu não quero reinar sozinho, eu quero que todos reinem, que todos abram a mente para que possamos entrar no reino, não somente ser salvos. Mas como que eu entro nesse reino, Fábio? Acabamos de ler, você vê um irmão com sede, você dá água para ele, você não está dando somente para ele, você está dando para Cristo. Como que eu entro no reino, Fábio? Você vê uma pessoa enferma, você vai e cuida dela. Você não está cuidando de uma irmã, você está cuidando de Cristo. É assim que você entra no reino, é tomado à força, dessa forma. Se apossar do reino é você cuidar do seu irmão. O seu irmão é a imagem e semelhança do Criador. Tudo que você faz para ele, você faz para Cristo. Os casados muitas vezes têm atrito. E quando você tem isso em mente, você evita ao máximo de ofender a sua parceira, porque é a imagem e semelhança do Criador. Se eu estiver ofendendo ela, você está ofendendo a Cristo e vou estar me afastando do reino. Quando você começa a ter filhos, ele faz tudo ao contrário do que você fala. Isso te sobe uma ira. Mas quando você vê Cristo nele, o teu tratamento é outro. Em vez de você jogar palavras de maldição, você vai olhar Cristo no seu filho e vai falar assim, meu filho, é dessa forma. Isso, vocês estão entrando no reino, vocês estão tomando a força, o reino. É cuidando um do outro. E não somente cuidando um do outro, mas daquela ovelha que se perdeu. E é por isso que é tão importante essa passagem. É por isso que é muito importante a gente mudar a nossa mentalidade. Falar, eu tenho 99, o que eu vou fazer atrás daquela uma? O que você vai fazer atrás daquela uma é buscar o reino, fazer você entrar no reino. Não é somente buscar uma ovelha que se perdeu. É você estar cada vez mais próximo do reino de Deus que vai estabelecer neste lugar. Posso começar a pregar? Tópico de número 1. Como discípulos de Jesus, devemos viver a tarefa, não somente viver, mas realizar o ministério de Cristo. Uai, mas Jesus tinha ministério, Fábio? Tem ministério. Marcos 16, versículo 15 ao 18. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A salvação é de graça. Entrar no reino requer esforço, amém? A salvação é de graça. Se você crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Em um grande tempo, num período da minha recém-conversão, quando olhava essa passagem, me sentia incapacitado. Eu acabei de
aceitar Jesus e vinha uma mensagem: vai, prega o evangelho. E eu ficava assim, mas mal eu sei de Jesus, como eu posso falar de Jesus para alguém? E aquilo me sentia mal, porque eu me sentia incapacitado de fazer o ID. Mas quando eu comecei a ler, não só isso, mas comecei a continuar lendo, Jesus não só dá uma ordem para você, Deus só não dá um mandamento para você, vai e se vira. Não, Deus não faz isso. E quando eu li isso foi libertador para a minha alma. Porque aí já não me senti mais um incapacitado. Porque Ele manda você ir, mas Ele te reveste de poder, Ele te reveste de condições para você ir. Vamos continuar lendo. Vai, não só ide, mas estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e curarão. E quando eu li isso, o meu id ficou muito mais fácil. O meu id ficou muito mais fácil. Demônio, em nome de Jesus, sai. Pronto. Você quer vir, quer seguir a Cristo? Vem, me segue. Jesus tem um plano perfeito na sua vida. Ele não quer somente expulsar um demônio. Não fica mais fácil o id? Está enfermo, em nome de Jesus, seja curado. Você quer buscar mais dessa fonte? Venha, tenha uma fonte. E dessa fonte fluirão de rios de águas vivas. Não está muito mais fácil esse id para você? O Senhor, Ele não manda só você ir e se vira com o que você tem. Vai, mas eu vou te capacitar. Em meu nome expulsarão demônios. Se algum inimigo seu te der um veneno para você tomar, você não vai morrer. Aquilo vai virar água para você, vai virar, sua sede vai saciar com aquele veneno. É muito mais fácil ir quando você entende que Jesus, Ele te capacita, Ele te dá todo o armamento. Pode subir o inferno inteiro sobre você, mas em nome de Jesus eles têm que sair. Como é aquela passagem, pastor? Por 7 caminhos, você que é minha enciclopédia. Por 7 caminhos ele vem, por 1000 ele sairá de vós. É isso mesmo, pastor? Amém. Nós temos uma ordem. Nós temos um mandamento que Deus nos deu. O ide, pregar o evangelho. Posso dizer uma coisa? Algo que nós vamos ler agora. Eu posso dizer assim, que Deus, Ele desabafa aquilo que Ele tem o desejo dentro dEle. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, um desabafo de Deus, olha isso. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos, para depois do culto. É isso que está escrito? Para sempre. Eu vou falar de um jeito mais fácil. Olha Deus se desabafando. Ai, quem me dera se vocês me temessem. Todos temem a Deus. Vocês estão agradando a Ele. Ai, quem me dera se eles me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias. Porque tudo que vocês forem fazer sairá bem. Mas não somente a vocês, mas por causa de vocês até seus filhos. Tudo que eles forem fazer sairá bem, pastor. Ai, quem me dera se vocês me temessem. Ai, quem me dera se vocês me temessem, guardassem os meus mandamentos todos os dias, porque tudo que vocês vão fazer sairá bem. E é para sempre, irmão, para sempre, é para sempre é infinito, irmão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu sei que vocês temem a Deus, por isso que vocês estão aqui. E eu sei que os mandamentos de Deus são muitos, mas vocês estão se esforçando para cumprir esses mandamentos todos os dias. E tudo que vocês vão fazer se sairá bem. Mas não é só para vocês, mas para os seus filhos também. Através de vocês, tudo que seus filhos forem fazer se sairá bem.
para sempre. Para sempre, Dani. Júnior, pega essa mensagem, guarda para vocês, que tudo que vocês forem fazer, se sairá bem para vocês e para o Benjamin. Ele será abençoado por tabela, você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, isso é demais, isso é maravilhoso. E tem mais, João 14, versículo 15, olha isso, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amares, vocês guardarão os meus mandamentos. Lucas 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E aqui entra a mensagem, quando os homens chegaram diante do Senhor e falam assim, Senhor, em teu nome te expulsei demônios, em teu nome eu curei. Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você não quis comer da comida que eu comia. Você não quis comer da comida que eu quis te dar. Eu não te conheço. Por que você me chama de Senhor e Senhor, se não fez o que eu pedi para você? Atos 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Contextualizando esse versículo, neste momento, Pedro estava sendo encurralado pelos fariseus, pelos mestres da lei. Falou assim, para de falar de Jesus, senão nós te prendemos. Para de pregar esse Jesus, senão vocês vão para a cadeia. E Pedro fala assim, melhor a gente obedecer a Deus do que os homens. Porque eu serei recompensado, porque se eu obedecer o homem, eu não serei recompensado. Mas se eu obedecer a Deus, eu serei eternamente recompensado. Para sempre. Não somente eu, mas os meus filhos também. Em Tiago 1, versículo 22. Sede cumpridores da minha palavra, e não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Isso se encaixa exatamente para agora. Sede cumpridores da minha palavra, não somente ouvintes. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus, mas não somente ouça, pratique. Eu posso te falar uma coisa? Que você será uma casa firme na rocha. Que a palavra de Deus diz em Mateus, que aquele que ouve a minha palavra e a pratica, é um homem construído na casa na rocha. E essa casa na rocha, essa casa na areia, não é uma casa que está na areia e outra está na montanha. As duas estão na praia, as duas estão na areia. Mas o que ouve a palavra de Deus e a pratica, ela é fundamentada lá embaixo, até chegar na rocha. Onde vem ventos, vem tribulações, vem constâncias, inconstâncias na sua vida. A sua casa não vai cair, porque ela está firmada na rocha. Porque você está ouvindo, está praticando a palavra, e pode vir quem for, pode vir pandemia, pode vir um governo falar assim, vai embora, mas sua casa está firmada na rocha. Ela não se abalará. Pode vir a marca da besta, pode vir o anticristo, a sua casa está firmada na rocha. E o grande segredo da sua casa ser firmada na rocha é ouvir a palavra de Deus e praticar. Posso te dizer mais? Se você está aqui ouvindo e não praticar, sua casa será abalada no primeiro momento. Aí se prepara, pastor, que vai vir pessoas. Pastor, ora por mim, pastor. Me ajuda. Antes de passar por isso, para não passar por isso, ouça a palavra e pratique. Porque problema, pode vir o problema que for, sua casa estará firmada na rocha. Existe um poder que vem quando a gente obedece a Deus. Eu achei que eu ouvi um monte de glória a Deus. Existe um poder que vem quando a gente obedece a Deus. Sempre quando a gente age de acordo com a palavra, o resultado disso é o cumprimento da palavra na sua vida. Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Olha a importância, meu irmão, da obediência ao Senhor. Essa é outra mensagem já, que todos sabem de cor e salteado. Mas antes de a gente começar a ler,
o Senhor Jesus deu uma ordem. Fique até em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Porque os discípulos já estavam doidos, porque eles viram Jesus ressuscitado, eles estavam doidos para pregar o Evangelho. Jesus diz assim, calma, Pedro, fica em Jerusalém, até que do alto você vai ser revestido de poder, aí sim você pode começar a pregar. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que lhe falasse. A importância da obediência. A importância da obediência. Há um poder sobre você quando você obedece. Às vezes é uma coisa inacreditável porque a gente não vê. Mas quando você começa a obedecer a Cristo, há um poder sobre você. Onde o inferno ele estremece, irmão, ele bate em retirada. A obediência está diretamente ligado com o amor. Se amamos ao Senhor, nós iremos obedecer os seus mandamentos, sim ou não? Mas, Fábio, eu obedeço, mas não consigo amar muito assim. Então, a gente precisa rever esse conceito de obedecer. Porque quando a gente obedece, é natural que a gente consegue seguir os mandamentos de Cristo. Por mais difícil que seja, a gente consegue. Por mais difícil que seja eu parar de ver pornografia. Mas se você ama a Deus, se você teme a Deus, você consegue parar com isso. Fábio, eu sou casado, mas eu não consigo parar de olhar para uma mulher. Quando você obedece a Deus, quando você teme a Deus, tudo aquilo você vai conseguir passar por aquilo. Se você não está conseguindo, você precisa rever esse conceito de obedecer. Em 1 de João, capítulo 5, do versículo 2 ao 3, vamos ler. Tá rápido, hein, Ju? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque esta é a caridade. Está a caridade aí? Amor. Porque este é o amor. Vamos de novo, 2 ou 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Se isso está pesando na sua vida, procure ajuda. Porque obedecer a Deus não é pesado. Amar a Deus não é pesado. Se está pesado para você, procure ajuda. Em 2 de João, capítulo 1, versículo 6. E o amor é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. E estes mandamentos, como já desde o princípio ouvistes, que andais nele. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, porque o amor fraternal não é fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amai-vos uns aos outros ardentemente com um coração puro. Com um coração puro, a palavra é clara, com um coração puro. Se você vai amar uma mulher com uma irmã, com um amor ardentemente, é puro, irmão. É puro, amém, irmãos? É puro, irmãos. Vigia, vaso, vigia. Tópico de número 2. Para conquistar as pessoas para Cristo é necessário manter o amor ao próximo. Se amamos o Senhor, amaremos os seus mandamentos. E eles não são pesados. Porque muitos dizem assim, mas eu não consigo. Está muito difícil, está muito pesado. Eu volto a repetir, procure ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui não para apontar o dedo na sua cara, mas sim para estender a mão e te ajudar
a pegar o caminho, te libertar de todas as mazelas. Às vezes é somente uma oração, irmãos, que você precisa. Às vezes é somente um abraço. Amém? Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pegaram aí, irmãos? O amor de Deus já está em vocês, pelo Espírito Santo foi derramado. Ou seja, então o amor já está em você. Você só precisa colocar para fora. O amor já está em você. Em João 15 ao 17, capítulo 15, versículo 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ame é nascido de Deus e conhece a Deus. Isto é sério, irmãos. Não amar o próximo é não amar a Deus. Sabe aquela pessoa que te irrita tanto? Sabe aquela pessoa que te faz subir o sangue? Vou voltar a repetir a falar, quando você olha ela, por mais que ela não seja crente, por mais que ela não seja cristã, quando você começa a olhar essa pessoa como a imagem e semelhança de Deus, você vai ser misericordioso, você vai orar por essa pessoa. Ao invés de você desejar mal para ela, você vai dobrar o seu joelho e vai orar por ela, porque ela é a imagem e semelhança de Deus, somente está perdida. Ela é somente uma ovelha que se perdeu das 99. E se você não ama uma pessoa, você pode profetizar, você pode curar os enfermos, você pode louvar bem, você pode amar o seu marido, mas sem o amor, de nada vale. E é muito importante isso, irmãos, porque um profeta é a boca de Deus na terra. Se o profeta profetiza sem amor, não é de nada. Se você cura um enfermo sem amor, de nada vale. A palavra é clara, vamos ler em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento de pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Por isso que é muito importante, irmãos, tudo que você for fazer, faça com amor. Vou te dar 15 segundos para você rever a sua vida. Tudo que você tem feito, se é com amor ou se é algo para o seu próprio bem. Enquanto isso, eu vou tomar água. Tem até uma música sobre esse versículo, irmãos. E o cara nem era crente. Tudo que você for fazer, faça com amor. Tem uma passagem na palavra de Deus que diz assim: quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Vai ajudar um necessitado? Ajuda com amor. Não ajuda só para postar no Instagram lá, falar, olha, fiz uma boa ação. Vai na casa do irmão, vai curar ele. Cura com amor. Vai brigar com seu marido? Briga com amor, irmã. Amém? Briga com amor. Porque é a imagem e semelhança do Criador. Eu sei que é difícil, eu também sou casado. Mas quando eu olho a minha esposa, os meus filhos como a imagem e semelhança do Criador, não tem mais como eu brigar. A não ser dar amor, ensinar com amor.
Isso é muito engraçado, porque eu estou irado que assim, eu vou falar, eu vejo a imagem e semelhança do Criador. Sobe um carinho, sobe um amor. Em vez de obrigar, eu vou ensinar. Muito obrigado por essa palavra, pastor. Isso me ensinou muito. Deus falou muito comigo. Espero que esteja falando com vocês também. Amém? O ID de Deus não é pesado quando você entende os armamentos que Deus te dá. O ID de Deus que Ele tem preparado por cada um de vocês. Porque há um momento, Deus deu uma direção para o pastor, que nesse período, todas as mensagens vão para te preparar, porque Deus tem algo para vocês aqui em Comac. Vai ser uma grande colheita aqui em Comac. Nós iremos buscar essa uma. Mas a gente não pode buscar essa uma despreparado. Todas essa série de mensagens, guarda no seu coração, porque vocês vão precisar na hora que chegar aquela uma ovelha. Por mais que você não guarde a mensagem toda, somente guarde as que te deram uns insights assim, só guarde essas, porque é essas que você vai usar lá fora. Você pode falar assim, mas Fábio, tem tantas igrejas aqui. Tem tantas igrejas aqui, porque está cada um pouquinho em cada igreja. Mas se Deus der essa direção é porque ainda tem muitas ovelhas desgarradas. Deus não é aquele que fala assim, acorda assim e fala, hoje eu vou falar para o pastor Carlos ir lá buscar uma ovelha. Não, irmãos. Se Deus falou é porque Ele sabe, Ele conhece de todas as coisas. Não é porque tem centenas de igrejas aqui que você não precisa mais ir buscar aquela uma que se desgarrou. Vamos fazer a nossa parte, amém, igreja? Amém? Nós precisamos de uma libertação. E só seremos verdadeiramente libertos quando a verdade entra dentro de cada um de nós. Uma vez eu preguei sobre isso, eu vou repetir. A libertação não é quando você expulsa um demônio de você. Isso só tirou um demônio. A libertação vem todos os domingos aqui, você ouve a palavra. E cada vez que você ouve a palavra, você vai sendo liberto de cada área da sua vida. Porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus não diz assim, expulsarei o demônio de você e você será liberto. É conhecereis a verdade. Só que aí que está, Gil. Quando eu falo para você, esse som aqui, ele é o melhor. Você descobriu uma verdade. Você não conheceu uma verdade, sim ou não? Você soube de uma verdade, sim ou não? Ou você conheceu a verdade? Então, o que a palavra está dizendo aqui, que essa verdade é uma pessoa. Você só conhece alguém, sim ou não? E conhecereis a Cristo, e a Cristo vos libertará. Essa verdade é Cristo. Essa verdade é Cristo. Quando você conhece a Cristo, você é liberto. Não é quando expulsa o demônio de você, não é quando você jejua para que todas as coisas ocorram bem em sua vida, você é liberto. É quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus, conhecendo a Cristo, você está cada vez sendo mais liberto. Não é somente um domingo que você escuta uma palavra e você já está liberto. É cada domingo, áreas da sua vida estão sendo libertas. Áreas e áreas da sua vida você está sendo libertos. Em João, do 31, versículo 32, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 3 de João, capítulo 1, versículo 4. Não tenho maior prazer do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Há um grande prazer em Deus quando Ele ouve que você está andando na verdade. Há um grande prazer em Deus quando Ele ouve que você está indo na verdade. Há um grande prazer nele. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Procurai apresentar diante de Deus aprovado,
como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Tópico de número 4, nós já estamos caminhando para o fim, igreja. Pisca o olho forte aí para não dormir. Que mantém a vida de oração e jejum. A gente olhando para o Evangelho, a gente observa que Jesus, em todo momento, ele valorizava o momento de oração com o Pai. Em todo momento, ele podia estar em Sogaxi que fosse, ele arrumava um tempo de orar ao Pai. Em Lucas 5,16, está acompanhando aí rapidinho aí, Ju? 5,16, porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. Lucas 6,12, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Marcos 1,35, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. A gente pode citar muitos versículos de Jesus orando, mas o foco aqui não é mostrar que Jesus orava, é mostrar para você que a gente necessita dessa oração, é mostrar para você que nós precisamos dessa oração. Essa é a comida onde você não come dessa comida, você enfraquece. Onde você não come dessa comida, você enfraquece. Você pode olhar para a sua vida, passa um tempo sem orar, como que vai ficar a sua vida? Passa um tempo sem orar, sem jejuar, sem ter comunhão com Deus, veja como que vai estar a sua vida. Fraca. Quando você começa a orar, você começa a se fortalecer. Em Mateus 17, capítulo 14 ao 23. E quando chegaram a multidão, aproximaram-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Presta atenção, eles trouxeram aos discípulos e não puderam curar, irmãos. E Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Traz ele aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe respondeu: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade eu vos digo, se tiverdes fé como de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, ele há de passar, e não vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Vou explicar de novo, eu já falei isso em uma outra pregação. O que Jesus disse? Por que eles não puderam expulsar os demônios? Por causa da pequenez dessa fé. Que aquela casta só sai com oração e jejum, sim ou não? Só que Jesus chega no menino e repreende o demônio. Jesus não ora, Jesus não jejua. Uai, como que é isso? Porque o demônio que sai com a casta de jejum e oração não é o que estava no menino, e sim o que estava nos discípulos. A incredulidade. Só se sai com oração e jejum. Nós lemos nos versículos, logo no começo, que expulsarão demônios, em meu nome eles sairão. Sim ou não? Mas a casta que sai com oração e jejum é a incredulidade que está dentro da nossa carne. É por isso que muitas vezes nós precisamos jejuar para matar a nossa carne, para matar a nossa incredulidade. E para nós seguirmos essa confiança que Deus nos deu de ir buscar essa ovelha, nós precisaremos orar e jejuar, irmãos, para matar essa incredulidade que há dentro de nós. Porque ao nosso olhar de hoje, a sua carne não está com vontade nenhuma de buscar aquela ovelha, sim ou não? Seja sinceros. A sua carne não quer ir buscar essa ovelha. E é por isso que é necessário orar e jejuar, para matar essa vontade dessa carne e fazer a vontade do Pai, a comer a comida do Pai. E pode ter certeza, irmãos, que vocês vão entrar no reino com força.
Amém? Para concluir, a gente está iniciando uma campanha, mais um para Jesus. E vamos precisar muito de oração e jejum, que nós vamos iniciar do dia 19 de novembro ao dia 19 de dezembro. Nós estaremos orando para que vidas que estejam perdidas, para que vidas que estejam fora do aprisco, possam ser encontradas e retornar ao Pai. E o Senhor estará cooperando conosco. O Senhor estará, cada pregação, cada ministração, Ele vai te dar maneiras, vai te dar estratégias a buscar aquela ovelha perdida. Amém, irmãos? Às vezes você pode ter um amigo na escola, que pode estar lá sofrendo, você sabe como, você sabe o porquê, mas não tem essa coragem. Mas, Fábio, eu sou meio tímido, eu tenho uma pessoa assim, mas eu não consigo falar. E Deus vai te dar estratégias, irmãos. Uma dessas, escreve um papel. Você tem vergonha de chegar na pessoa e falar? Escreve um papel, escreve tudo que Deus está falando com você, tudo que aquela pessoa está sentindo, escreve e entrega. Fala, Deus te ama, Deus quer falar com você. Isso é uma das estratégias que Deus quer te dar. Mas não deixe de falar da importância que Ele tem. Você tem a solução para a vida dela. Amém? Se coloca de pé que eu quero orar por cada um de vocês. Aleluia.